Fala galerinha, professor Ezequiel, mais uma aula de filosofia. O filósofo da aula de hoje é Aristóteles. Lembrando que essa daqui é uma aula do projeto Fato Livre, então não esquece de deixar, de curtir aqui essa aula, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar caso você ache que é um conteúdo que merece ser compartilhado. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de Aristóteles que foi aluno de Platão, e essa conversa sobre Aristóteles, né, nessa aula de hoje, a gente vai fazer mais ou menos como fez na aula de Platão. Se você ainda não viu a aula de Platão, vai lá, né, vai lá, as aulas estão postadas, então procura lá, tem 2 aulas de Platão, e aí vai lhe ajudar a entender aqui a nossa aula de Aristóteles. Ah, professor, mas se eu não assistir a aula de Aristóteles, será que eu não vou entender a aula de Platão? Vai também, né? Aristóteles é um filósofo que a gente consegue trabalhar ele de maneira fácil, né? Quando a gente traz aqui por ensino médio, vou ser bem objetivo com ele. E aí, quando eu estava falando da questão de trabalhar igual a Platão, porque a aula de Platão a gente dividiu em 2. Né? A primeira aula a gente falou só sobre o conhecimento, né? Como é que Platão ele vai falar sobre a realidade. E nós trouxemos uma outra aula envolvendo ética e política. Então, no Aristóteles, essa aula de Aristóteles vai ser do mesmo modelo. Uma aula que a gente vai falar só sobre a teoria do conhecimento aristotélica e uma aula falando sobre ética e política. Então, primeira coisa a saber é que Aristóteles ele é um aluno de Platão. O que é que isso quer dizer? Que muito do que Aristóteles faz tem uma influência de Platão. Muito do que ele estuda em filosofia, muito da elaboração teórica dele tem a ver com o professor Platão. Então, o que a gente deve saber sobre Aristóteles? É que Aristóteles ele vai discordar de Platão. De que, professor? Ele vai discordar exatamente de quê? De quase tudo. Ele vai discordar de quase tudo. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é que ele vai discordar em relação à teoria do conhecimento, ou seja, como é que nós conhecemos a realidade. Platão vai dizer que a realidade ela é dividida, existe o mundo sensível e o mundo das ideias, como você já sabe. Aristóteles vai dizer, olha, não tem como haver um mundo das ideias. Tudo que existe, existe aqui nesse mundo sensível. Então, essa é a principal discordância entre Aristóteles e Platão. Se Aristóteles vai discordar do professor, por que é que você falou, Ezequiel, que Platão influencia Aristóteles? Justamente por conta disso. Como Aristóteles ele discorda da teoria de Platão, ele se vê obrigado a elaborar a sua própria teoria. Porque não é só uma coisa de criticar a teoria do outro e dizer está errado. É dizer, olha, eu não concordo e mostrar argumentativamente por que é que não concorda. E nesse mostrar argumentativamente é que Aristóteles elabora a sua própria teoria. Bem, qual é o ponto de partida de Aristóteles? Que tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Se tudo tem uma causa, você tem uma relação constante ali de causa e consequência. Vamos pegar uma fruta, né, que é bem conhecida aqui na cidade de Cuiabá. Vamos pensar em algo bem próximo aqui da região onde eu estou. Manga, né, é uma fruta bem fácil de achar na cidade. Né? Existe mangueira bem espalhado na cidade. Há uma quantidade muito grande de mangueiras. Qual é a origem da manga? É a mangueira.
E qual é a origem da mangueira? O caroço de manga que brotou, né? Que caiu no chão ou que foi plantado e que brotou. Então você tem uma relação ali de causa e consequência. A mangueira é a causa da manga. Tranquilo? Percebendo que no mundo há essa relação de causas, né? Tudo tem a sua causa. Aristóteles vai explicar a realidade a partir da teoria das quatro causas. Ele vai dizer, olha, eu consigo compreender as coisas entendendo como é que as causas formam essa coisa. Tranquilo? Então, primeira causa para a gente aprender isso bem fácil é a causa formal. A causa formal é o que Aristóteles vai entender como sendo a essência do ser, ou seja, como é que a gente bate o olho naquilo e percebe que aquela coisa corresponde ao nome. Dá um exemplo, imagine uma caneta. Imaginou? Ótimo. Agora, essa caneta que você imaginou, ela tem uma essência. Né? Olha, essa caneta que eu tenho aqui na minha mão, a gente sabe que é uma caneta, e ela tem uma essência, ou seja, ela tem uma forma. Essa outra caneta aqui, ela é diferente desta daqui, mas todas duas têm formas de caneta. O material com que elas são feitas é diferente, mas elas possuem a mesma essência. Ambas têm formas de caneta. A segunda causa que Aristóteles vai dizer é a causa material, ou seja, daquilo da qual a coisa é feita. No caso dessa caneta aqui é basicamente polímero, é basicamente plástico. Né? Nós temos então a causa eficiente, ou seja, aquilo que transformou o plástico em caneta, que no caso é um processo industrial. E por fim, nós temos a causa final, que é para que é que serve, qual é a finalidade do objeto. Né? Nós sabemos que a caneta ela é feita para escrever ou desenhar, mas enfim, marcar alguma coisa, grafar alguma coisa, criar uma marca, né? fazer uma impressão de alguma coisa. Então, nós temos aí as quatro causas, ou seja, a forma, a matéria, quem fez, né, ou qual é o processo do qual foi feito e qual é a finalidade. Para Aristóteles, tudo tem uma finalidade. O mundo ele é a realidade ela é teleológica, ou seja, é uma realidade que ela tem finalidade. Além dessa teoria das quatro causas, né, outra coisa que eu quero trabalhar com vocês hoje é a relação de ato e potência. Lembram que eu dei o exemplo da manga, né, da mangueira? Pois bem, o que Aristóteles vai dizer? Ele tem que explicar o movimento das coisas, ou seja, como é que as coisas elas se transformam, porque é que as coisas no mundo elas estão sempre se modificando. Ele vai explicar, então, né, elaborando a teoria do ser como ato e potência. O que é que isso quer dizer? Tudo está numa constante relação daquilo que pode ser e aquilo que é. Professor, não entendi. Calma, você vai entender agora de maneira fácil. Vamos voltar para o exemplo da mangueira. Um caroço de manga é uma mangueira em potência. Correto? Caroço de manga é uma mangueira em potência. Quando ela vai ao solo, que o solo é tratado, ela tem as condições ideais, ela tem a quantidade de água ideal, a quantidade de sol ideal. Então, aquele caroço de manga, ele se transforma em um broto, ele brota. Né? Então, ele vai começar a se tornar uma mangueira. Quando finalmente ele está grande, né? E aí ele já tem as suas flores e frutos, então ele é uma árvore em ato.
basicamente isso a teoria de ato e potência, ou seja, as coisas elas estão passando sempre do estágio de potência para a atualização, sempre da potência, sempre daquilo que ela é, para a atualização, sempre da potência ao ato. Tudo bem? Então, o que Aristóteles vai dizer? Se tudo que existe tem uma causa, deve haver uma causa primeira, deve haver algo que foi o primeiro movimento. E aí Aristóteles vai dizer, se é o primeiro movimento, nada moveu. Vou explicar de novo. Aristóteles vai dizer que existe uma coisinha chamada motor imóvel, ou seja, é ato puro, ele está o tempo todo se atualizando, ele está o tempo todo gerando as outras coisas. Esse motor imóvel é o que dá o primeiro movimento a tudo mais que existe. Se tudo existe, então deve haver uma causa. Qual é a primeira causa? Aristóteles vai chamar de motor imóvel. Tranquilo? Facinho? Vamos entender isso de uma maneira fácil em um exercício, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro para o enunciado, depois a gente lê o texto e vai para as alternativas. Tranquilo? Com base em seus conhecimentos e no texto acima, assinale a alternativa que contenha duas características do primeiro motor. Então, o que é que o comando está dizendo para a gente? Olha, você tem que ter os seus conhecimentos e tem que buscar informações lá no texto. Deixa eu sumir aqui para a gente ter o texto limpo. Então, você tem que conhecer algo de Aristóteles, né? E tem que pegar as informações do texto. Vamos para a leitura do texto. Segundo Aristóteles, tudo tende a passar da potência ao ato. Tudo se move de uma para outra condição. Essa passagem se daria pela ação de forças que se originam de diferentes motores, isto é, coisas ou seres que promoveriam esta mudança. No entanto, se todo o universo sofre transformações, o Estagirita afirma que deveria haver um primeiro motor. Vamos lá. Então, mudando de potência ao ato, a gente já trabalhou isso. Estagirita, eu já falei, se eu não falei, eu falo agora, não tem problema. Aristóteles nasce em Estagira, que é uma cidade da Macedônia, né? E aí, esse filósofo Aristóteles, que nasce lá em Estagira, ele vai dizer, se tudo se move no universo, deve haver um primeiro movimento. Vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa A. O primeiro motor é imóvel. É imóvel, professor? É. Caso contrário, alguma causa deveria movê-lo e ele não seria mais o primeiro motor. Faz sentido. É imutável porque é ato puro. Beleza. Letra A parece atender aquilo que o comando pede. Para a gente não ser precipitado, para não ficar com peso na consciência depois, dizer, eita, eu só li uma alternativa, vamos olhar as outras. Letra B, o primeiro motor é imóvel, mas não imutável. Já não é a letra B. Letra C, o primeiro motor é imutável, mas não é imóvel, também não, né? Ele é imóvel e imutável, ou seja, nada o move, né? Letra D. O primeiro motor não é imóvel nem imutável, pois isto seria um absurdo teórico. Para Aristóteles, o primeiro motor é móvel e mutável, como tudo. Não, se existe o primeiro motor, esse primeiro motor ele é imóvel, ou seja, nada o move. Como eu falei, letra A. Pessoal, espero que a aula tenha sido simples, que ela tenha sido de fácil entendimento. Nós ficamos por aqui, né? A gente encerra essa aula por aqui. Teremos mais uma aula de Aristóteles, não deixa de conferir.
Grande abraço e até mais. Valeu, pessoal.